Bom, senhoras e senhores deputados, não estão os requerentes, que é o LIVRE e o PAN, mas vamos iniciar e cumprimentando o Sr. Comandante-Geral da GNR, agradecer a sua presença, bem como das senhoras oficiais que o acompanham, e dou-lhe desde já a palavra para fazer a sua exposição inicial. Faz favor, Sr. Comandante-Geral. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Tal como fiz no ato oficial da tomada de posse, como Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, pretendo iniciar a minha intervenção nesta audiência reafirmando publicamente que a instituição que represento tem pautado por zelar e proteger os direitos humanos e os direitos fundamentais, repudiando qualquer ato de discriminação, racismo, xenofobia ou qualquer outra forma de comportamento que atente contra a dignidade humana. A Guarda, assumindo-se como promotora da defesa intransigente da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, sustenta a sua coluna vertebral e atuação diária nestes princípios que se querem transversais e indissociáveis a todos os aspectos societais. Uma realidade que se apresenta bem vincada na estratégia da Guarda e que espelha o nosso nível de ambição de atingir a excelência do serviço que prestamos. Cientes da importância da salvaguarda da dignidade humana e do apoio ao próximo, a Guarda Nacional Republicana e o seu efetivo têm demonstrado o seu firme compromisso na implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e reforçado o seu empenho na promoção dos direitos humanos. Foi neste contexto que, assumindo-se como pioneira entre as forças e serviços de segurança em Portugal, a Guarda incluiu no seu Plano de Atividades 2018 como objetivo estratégico a promoção e a implementação de um plano para a igualdade, tendo em vista integrar a dimensão da igualdade de género e da não discriminação na sua estrutura interna e na ação externa, corporizando na criação, em setembro de 2019, da Comissão para a Igualdade de Género e Não Discriminação na Guarda, a CIGuarda. Comissão esta que, desde essa data, é presidida pela Sra. Tenente-Coronel Maria Cristina Pereira, que hoje me acompanha nesta audiência, prestando assessoria direta ao Comandante-Geral da Guarda no que a esta matéria diz respeito. No âmbito das suas atribuições e na garantia da promoção dos princípios da igualdade e da equidade, a CIGuarda é responsável, nomeadamente, por motivar a implementação de medidas que impliquem uma representação equilibrada de homens e mulheres nas esferas de tomada de decisão, de apoio à conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Estimular a integração e a adequação no seio da Guarda das melhores práticas para a integração da perspectiva de género e a implementação de resoluções relevantes nesta área. Contribuir para o reforço da qualificação e modernização no quadro dos seus valores organizacionais. Acompanhar a evolução das matérias associadas à Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Fomentar a integração de medidas desta temática na Estratégia da Guarda 2025. E estabelecer normas de funcionamento e articulação funcional na temática da igualdade de género e não discriminação, tanto a nível das relações intra-institucionais, como nas ações a desenvolver pelos efetivos da Guarda Nacional Republicana, no desempenho das atribuições organicamente atribuídas à nossa instituição. Neste quadro, têm ainda sido implementadas outras medidas promotoras dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, como as decorrentes do Plano de Prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança, nomeadamente a criação da figura do Oficial de Direitos Humanos na GNR, função atribuída à Sra. Major Isabel Albuquerque, que também me acompanha aqui hoje na presente audiência e que tem como principais atribuições promover o respeito pelos direitos humanos na Guarda, coordenar e monitorizar o Plano de Prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança na Guarda Nacional Republicana, articulando-se com a Inspeção-Geral da Administração Interna para este efeito. Contribuir para a aplicação de legislação nacional e internacional respeitante aos direitos humanos. Propor instruções gerais para a salvaguarda dos direitos humanos na atividade da Guarda. No âmbito do plano e apreço, procedeu-se também à elaboração e difusão de normativos internos, dos quais importa realçar a Diretiva de Prevenção de Manifestações de Discriminação, em 3 de março de 21, o Plano de Boas Práticas no Relacionamento dos Elementos da GNR, em 27 de janeiro
de 22 e o Plano de Discriminação nas Redes Sociais em outubro de 2020. O ensejo empreendedor da Guarda nestas matérias tem tido o seu respeito no prosseguimento dado às medidas específicas decorrentes de cada uma das 5 áreas de intervenção do Plano de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, das quais destacam, como do conhecimento, o plano tem 5 áreas, 15 objetivos e depois tem 23 medidas e indicadores. Ao nível do recrutamento, nas diferentes fases do processo de seleção é promovida uma avaliação contínua dos candidatos, tanto a nível intelectual como físico, clínico e psicológico. Neste particular, importa salientar que após verificação dos requisitos de admissão, a seleção dos candidatos contempla ainda uma avaliação psicológica, visando avaliar, através de técnicas adequadas, aptidões, características e competências comportamentais para o desempenho das exigências associadas à função policial. No domínio da formação, a Guarda tem desenvolvido e consolidado o seu modelo de formação por competências, com a introdução de unidades curriculares que incluem conteúdos sobre direitos, liberdades e garantias, respeito pela diferença e multiculturalidade, utilização de meios coercivos, proibição de práticas discriminatórias e resolução de conflitos de forma pacífica em todos os cursos de formação inicial, de promoção e de especialização. Sendo esta uma área que se apresenta como de especial relevo e de força motriz para a excelência do desempenho dos seus militares, seja no âmbito da atuação policial, como do policiamento de prevenção comunitário, a Guarda Nacional Republicana tem investido de forma ímpar na formação dos seus quadros, tanto ao nível da vertente humana como profissional, valorizando uma cuidada atualização de conhecimentos e o aperfeiçoamento das suas competências. No quadro da prevenção e controlo, os mecanismos têm vindo a ser sucessivamente aperfeiçoados, tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais no decurso da atuação policial, estando desenhados para permitir o efetivo controlo e detecção de situações desajustadas e, nessa medida, assegurar o devido e exemplar sancionamento. Para o efeito, a inspeção da Guarda, a estrutura disciplinar e a própria estrutura hierarquizada da instituição, para além de garantirem a sistemática e periódica supervisão sobre a forma de atuação do efetivo, constituem-se como mecanismos internos, atuando de forma célere e intransigente, tanto ao nível disciplinar como criminal, perante o mais pequeno indício da existência de um qualquer comportamento desviante que seja praticado tanto em contexto profissional como de vida pessoal. Assumindo-se na sua história como uma força de segurança próxima, humana e de confiança, no que respeita à interação com os cidadãos e com os outros elementos das forças e serviços de segurança, incluindo redes sociais, destaco em particular e com especial orgulho, na instituição da qual sou comandante, apenas no decurso do atual ano civil, a realização das seguintes atividades específicas de cariz colaborativo. 875 ações de sensibilização, dirigidas a 30.330 alunos. No âmbito do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, entre 22 e 24 de março, 411 ações dirigidas a 10.168 alunos. Diversas campanhas e ações no âmbito do plano de discriminação e na promoção da salvaguarda dos direitos fundamentais e da intransigência perante qualquer situação contrária à dignidade humana, através do qual foram alcançadas 846.722 pessoas. Assim, na senda das preocupações por mim assumidas a quando da minha tomada de posse e também na continuidade dos processos em curso, a nível interno, relevo a realização de ações de formação e informação ministradas ao dispositivo em colaboração com outros membros da Academia, como a promovida no passado dia 30 de novembro, com vista a reforçar os objetivos e medidas de controle e monitorização associadas ao Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança. Iniciativa que foi precedida da divulgação de um boletim de informação ao dispositivo, garantindo-se, assim, a transmissão descendente transversal a toda a Guarda. Uma Guarda que está presente em todo o território nacional, sendo uma força de segurança que tem características únicas, talvez a autoridade do Estado, que assegura a maior proximidade junto às populações, desde as concentradas nos centros urbanos até às das aldeias nas zonas mais recônditas de Portugal. Instituição onde cada elemento prossegue, diária e permanentemente, todo o conjunto de atividades decorrentes das missões legalmente atribuídas, que se traduz no contato direto com os cidadãos
em muitos casos em contextos de situações de elevada sensibilidade e tensão. No entanto, apesar da volatilidade que caracteriza os fenómenos sociais e tecnológicos da atualidade e das exigentes dinâmicas e respostas que impõem, a par de uma capacidade de adaptação sem precedentes nas últimas décadas, considero que a nossa Guarda, instituição secular, tem conseguido corresponder, talvez como nenhuma outra, aos desafios que se colocam, prestando um serviço de qualidade vital à sociedade, à vida em sociedade. A Guarda tem as pessoas como o seu centro de gravidade. Pessoas enquanto cidadãos e as pessoas enquanto militares e civis que constituem o seu efetivo. É este, sem dúvida, o recurso mais valioso de qualquer instituição e, como de qualquer outra, é alimentado a partir da sociedade. Neste sentido, não posso deixar de salientar a importância de serem garantidos os valores que sustentam o Estado de Direito Democrático no seio da sociedade, a importância de serem reforçadas desde muito cedo as questões de cidadania e o seu impacto na vida de todos. A forma como o cidadão vê as forças de segurança, o seu papel, a relevância e a complexidade das questões securitárias, assim como o seu impacto na vida em sociedade, constituem questões relevantíssimas para a Guarda, sobre as quais importa que todos reflitamos. Termino esta minha nota introdutória reafirmando que tenho consciência de que existe ainda um caminho a percorrer e que basta a ocorrência de um caso nesta senda, basta a ocorrência de um caso para que seja grave. Nesta senda continuaremos a renovar esforços no sentido de melhorar e de garantir que não voltem a suceder. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, encontro-me inteiramente disponível para as questões consideradas necessárias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Sr. Tenente-Geral José Manuel Lopes dos Santos Correia. Já agora aproveito para dizer que estive presente na posse do Sr. Comandante-Geral da GNR, que foi recente, e ouvi atentamente o seu discurso, e o seu discurso foi marcado pelo respeito pelos direitos humanos. Passamos agora então à fase das perguntas e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Sr. Comandante e à delegação da Guarda Nacional Republicana. Peço desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado, sendo deputado único de um partido, estava em votações na Comissão de Ambiente aqui ao lado. Eu gostaria de me focar dentro dos vários fenómenos descritos pelas investigações jornalísticas que deram origem a esta série de audições que temos estado a levar hoje, os que dizem respeito a questões sobre ameaças ao Estado de Direito. Não tem a ver com uma valoração em relação aos outros fenómenos que aí aparecem, tem até a ver com o próprio nome da instituição por si dirigida. É a Guarda Nacional Republicana, está indissociavelmente ligada à nossa forma de regime e ao Estado de Direito, ao respeito pela igualdade perante a lei e à dignidade de todos. Eu, no fundo, acho que as perguntas a fazer subdividem-se em dois temas. Por um lado, se o surpreende o facto de haver elementos das forças de segurança e, em particular, guardas militares da Guarda Nacional Republicana que mencionem com aparente leveza ameaças de violência física e até de assassinato a titulares de outros órgãos de soberania e se, na sua experiência na Guarda Nacional Republicana, isto é um fenómeno recente ligado às redes sociais, ou se, noutros exemplos passados, que tipo de ação este tipo de discurso mereceria. Isto é em primeiro lugar. Segunda parte, até que ponto pensa que pode haver alguma espécie de coordenação ou até fomento, incentivo por esse tipo de discurso, tentando encorajar o aparecimento deste tipo de desrespeito pelo Estado de Direito entre camaradas de armas. E pergunto isto porque a razão por que nós conhecemos o que se passava nestes grupos fechados é porque senhores agentes da PSP, senhores e senhoras guardas da GNR, facilitaram a entrada de jornalistas nestes grupos. O que a mim me indica que, em forças normalmente muito respeitosas pela cadeia de comando, sentiram que não era através da cadeia de comando interna que conseguiriam resolver aquele problema. Ou seja, sentiram a necessidade de criar debate público sobre aquele problema. Ora, isso em si merece-nos
análise. Eu gostaria de saber qual é a sua análise em relação a isto. Caso essa análise inclua o facto de ser um fenómeno um pouco mais expansivo do que apenas um ou outro exemplo, mesmo sendo francamente minoritário, aparentemente, os camaradas de armas que facilitaram a entrada ali dos jornalistas consideram que ele já é suficientemente grande para que não se conseguisse resolver com situações individuais, seja de punição, seja de formação. Há um problema mesmo minoritário sistémico, pelo menos a interpretação que eu faço da maneira como nós viemos a saber do que ali se passava, e se há um problema sistémico, então nesse caso a cadeia de comando, o que eu lhe pergunto diretamente é que responsabilidade política tomou no contacto com a tutela ou pondera vir a tomar em relação a esta situação. De que maneira se pode resolver um problema sistémico, ainda que minoritário, insisto, de forma a que não deixemos... Para terminar, de forma não só que não deixemos de respeitar os valores que a todos nós nos guiam, mas acima de tudo que não deixemos ficar mal em particular na sua corporação, os guardas da GNR, que tomaram a atitude de, e eles agradecemos, de revelar estas situações. Muito obrigado. Sr. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar na pessoa do Sr. Comandante-Tenente-General não só os demais representantes da PSP, mas também todos os homens e mulheres que formam este órgão de polícia criminal, dando nota de que estes graves casos que vieram ao público, bem sabemos, não fazem a floresta e, portanto, sabemos que quer a GNR, quer a PSP são forças policiais comprometidas com o bem comum e com a proteção dos cidadãos, mas isso não retira a gravidade dos casos que vieram ao público e a necessidade de escrutínio e de prevenção dos mesmos. E, por isso mesmo, para o PAN é importante perceber, não só do ponto de vista preventivo, o que é que está a ser feito, porque já aqui tivemos a oportunidade de ouvir quer o Sr. Ministro, quer a Sra. Inspetora-Geral, e de facto perguntar até sobre o plano de prevenção de práticas discriminatórias no âmbito das forças de segurança pública. Parece-nos que, para além daquilo que possa ser meros relatórios de apresentação sobre este plano, é importante perceber no terreno, no concreto, a par da formação dos agentes, mas no quotidiano, que medidas é que estão a ser postas em prática para que situações como estas sejam denunciadas dentro do seio das próprias forças policiais e responsabilizadas seguindo a tramitação e a cadeia hierárquica, quer disciplinarmente, quer a nível penal, porque recordo que incitação ao ódio, alegadas mensagens de incitamento à violência física com a morte, inclusive, e ameaças a políticos ou até mesmo violações, como ouvimos, num país em que sabemos que temos todos os anos milhares de mulheres que são vítimas de violência doméstica e que o primeiro rosto a quem se dirigem são as forças policiais. É com muita preocupação que vemos este tipo de mensagens graçarem. Independentemente de podermos discutir aqui se é chatos privados ou públicos, não nos parece que seja essa a questão. A questão de fundo é um problema que está, de facto, evidenciado. Que medidas é que estão a ser postas em marcha para que, no seu dia-a-dia, estas forças de segurança e aquilo que é uma minoria não mine a confiança dos cidadãos no recurso à autoridade, porque recordo que estes agentes representam uma autoridade pública que deve agir na linha da defesa dos direitos humanos fundamentais e, portanto, é muito importante percebermos estes mecanismos, o que é que estão a ser postos em causa. Depois, por outro lado, relativamente àquilo que possa ter sido o afastamento destes agentes que foram já identificados, porque tivemos situações já de outros casos em que, como foi o caso, por exemplo, de alegadas de violência dentro de esquadras de polícia e de segurança pública, em que no dia a seguir estavam a trabalhar e, portanto, a vítima teria que se deparar, se lá fosse novamente, com o próprio agente que pudesse ter sido objeto daquelas práticas. E, portanto, perguntar também se já houve medidas de afastamento, porque ao longo destas audições de hoje ainda não nos foi garantido isso mesmo, se as pessoas que já foram identificadas de forma cabal no âmbito destes processos continuam em funções ou se efetivamente já foram afastadas das mesmas, para que não haja o risco aqui de estarem a utilizar continuadamente da sua função, até em situações que podem configurar o abuso de poder, porque recordo que, para além, e não querendo entrar em detalhes de casos concretos, para além daquilo que no abstrato foram os casos de incitamento ao ódio, discurso xenófobo, racista, há casos concretos que foram denunciados de utilização indevida dos mecanismos da polícia e dos serviços judicial para, por exemplo, levar a condenações e por levar até detenções, neste caso, de cidadãos que estariam e que vieram-se a provar que depois estavam inocentes. E, portanto,
que mecanismos é que já foram postos em prática para afastar de forma cautelar as pessoas que possam já ter sido indiciadas ou estar a correr contra elas processos disciplinares ou criminais? Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do PS, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comandante-Geral, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer ao Sr. Comandante-Geral os pertinentes esclarecimentos que aqui nos trouxe, que tomamos em devida linha de conta. E depois, até no seguimento dos mesmos, dizer que as notícias vindas a público revelam indícios, e repito, indícios, que a confirmarem-se revestem uma gravidade extrema. E no reconhecimento disso mesmo, o Ministério da Administração Interna determinou que a Inspeção-Geral da Administração Interna abrisse o competente inquérito, que classificou de prioritário, como ele já teve a oportunidade aqui de nos dizer na audição de hoje, a fim de que com rigor, isenção, imparcialidade e independência fossem apurados todos os factos em questão e que, em conformidade com o que viesse a ser apurado, fossem propostas as decisões concretas. Ao estabelecer como prioritário este inquérito, o Sr. Ministro da Administração Interna deixou bem claro não só a sua preocupação com o tema, mas também a sua determinação em garantir que todos aqueles que, integrando as forças e serviços de segurança, atentam contra os valores constitucionais a cujo dever de proteção estão adstritos até pelo exercício das próprias funções, sejam responsabilizados por isso mesmo. Dizer também que o Governo da República, e não querendo retirar o grande mérito que há todo o trabalho de investigação jornalística que dá origem também a estas audições, não despertou para esta realidade com as notícias vindas a público. Desde logo, como é sabido, resultado da intervenção inicial do Comandante-Geral e também de todos os que aqui foram ouvidos anteriormente, encontra-se implementado na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública o plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças de serviços de segurança que visa, precisamente, reforçar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos, tendo sempre presente a defesa da não-discriminação e a proteção dos direitos humanos. Acresce que, desde 2019, foi aqui dito hoje, quer pela Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, quer pelo Sr. Ministro, e até à presente data, tivemos 107 elementos a quem foram aplicadas sanções disciplinares gravosas, como sejam a suspensão ou até mesmo a expulsão por comportamentos tidos como inapropriados. Parte desses comportamentos, parte desses processos, estão relacionados com comportamentos em tudo idênticos aos que estão aqui indiciados nas notícias vindas a públicos. O Ministério da Administração Interna acompanha, portanto, com muita atenção, seriedade e rigor este tipo de comportamentos que põem em causa o prestígio e bom nome de toda uma instituição, agindo de forma determinada e decisiva para reprimir os mesmos. Isto posto, é mesmo muito importante não confundirmos a parte pelo todo. Não deixarmos que o inexcedível trabalho desenvolvido pelas Forças de Serviços de Segurança, que contribui decisivamente para que sejamos, ao dia de hoje, um dos países mais seguros do mundo, isso é assumido quer interna, quer externamente, não seja conspurcado por comportamentos de uma minoria, por mais ruidosa que essa minoria possa ser. Com efeito, mesmo que concedêssemos que todos os elementos das Forças de Serviço de Segurança referidos nas ditas notícias, os cerca de 591, perto de 600, que lá foram identificados, tivessem efetivamente praticado fatos suscetíveis de gerar delitos disciplinares e até criminais, o que só se concede para efeitos de raciocínio, porque está por apurar-se no âmbito do inquérito, que é da Inspeção-Geral da Administração Interna, que é da Procuradoria-Geral da República, esses indícios corresponderão ou não à prática de efetivos ilícitos, quer disciplinares, quer criminais, estaríamos a falar de cerca de 1,4% do total dos homens e mulheres das Forças de Serviço de Segurança. Eu não estou com isto a querer desvalorizar, estou só a querer colocar os números como eles são. Forças de Serviços de Segurança que, ao longo de décadas, criaram com o povo português um vínculo de confiança que é essencial ao bom funcionamento de uma sociedade alicerçada no Estado de Direito Democrático. São um exemplo disso, até a propósito da Guarda Nacional Republicana, a filosofia de serviço socialmente que presida programas como o Censo Sénior 2022 ou o programa Apoio 65 Idosos em Segurança, que se traduzem no apoio das Forças de Serviço de Segurança às camadas da população mais desfavorecidas, vulneráveis, como são os idosos, reforçando assim o seu compromisso como forças próximas, humanas e de confiança. Este programa, para que compreendamos, consiste, por exemplo, no levantamento de todos os idosos que estão numa situação de isolamento, não apenas para estes mapeados, mas depois a Guarda Nacional Republicana, ao longo do ano, faz um trabalho de proximidade, de contacto, de sensibilização e de prevenção até de delitos criminais que muitas vezes estes idosos são vítimas. Não é, portanto, surpreendente que, de acordo com os dados da OCDE, que aqui também já foram referidos hoje, e com estudos realizados a este respeito, Portugal seja dos países da União Europeia em que a respectiva população mais confiança tem nas forças e serviços de segurança. Efetivamente, de acordo com estes estudos, cerca de 80%, ou aproximadamente 80% da população portuguesa, confia nas forças de serviços de segurança. E convém também dizer que esta confiança nas forças de serviços de segurança vem a aumentar, porque em 2015, de acordo com os mesmos estudos, ela cifrava-se em pouco mais de 60%, se neste momento estamos aproximadamente 80%, significa que essa confiança tem vindo a ser reforçada. E esse vínculo de confiança estabelecido entre as forças e serviços de segurança,
que deve ser preservado, evitando a partidização de um tema tão sensível e importante, numa função de soberania e numa função primacial do Estado. É assim mesmo muito importante que façamos a devida separação do trigo do joio, não desvalorizando comportamentos, como eu disse há pouco, que nem que fossem praticados apenas por um elemento das Forças de Serviço de Segurança, já seriam de uma gravidade extrema e merecedores, obviamente, da nossa atenção e da nossa atuação, mas também não permitindo que uma minoria coloque em causa o brio, esforço, dedicação e serviço ao nosso povo dos milhares de homens e mulheres que compõem as forças e serviços de segurança. Devemos, portanto, focar-nos no apuramento de todos os indícios vindos a público, confiando no trabalho da Inspeção-Geral da Administração Interna e do próprio inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República, mas também continuar o caminho de valorização e reconhecimento do trabalho das forças e serviços de segurança, que passa por aquilo que está refletido, por exemplo, no Orçamento de Estado para 2013, no reforço da remuneração das forças e serviços de segurança, mas também na percepção da importância da aposta na habitação para os forças e serviços de segurança, canalizando 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência e 25 milhões de euros do Fundo de Apoio Social das Polícias também para a compra imediata e disposição imediata às Forças de Serviço de Segurança e também continuando o investimento, da Lei de Programação de Investimentos, que falámos de um investimento de cerca de 607 milhões de euros entre 2022 a 2026, com 72 milhões desse investimento a ser canalizado já no ano 2022, precisamente para melhorar quer as condições de desempenho das Forças de Serviço de Segurança, as condições de trabalho, mas também a atratividade da própria carreira. E dito isto, e no espírito de preservação deste valor absolutamente essencial ao bom funcionamento do nosso Estado de Direito Democrático, que é o da confiança do nosso povo nas forças e serviços de segurança, o que lhe pergunto, Sr. Comandante-Geral, já foi referindo aqui alguns deles, mas é que mecanismos de controle interno tem a Guarda Nacional Republicana que permitam desde logo prevenir, mas também identificar e reprimir comportamentos que atentam contra valores constitucionais que são o alicerce do nosso Estado de Direito. Há pouco na sua intervenção inicial dizia inclusive que têm vindo a ser aperfeiçoados estes mecanismos de controle interno e o que lhe pedia se podia concretizar e já agora dar-nos não precisa de irmos ao caso concreto, mas dizer-nos que já tem acontecido de situações dessas serem identificadas por iniciativa destes mecanismos de controle interno da própria Guarda Nacional Republicana. E já agora, como há pouco falou do plano de atividades para 2018, que incluiu um plano para a igualdade de género e não discriminação, saber se já temos um balanço desse plano e das principais conclusões do mesmo. E para já era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela, PSD, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante-Geral, as senhoras oficiais que o acompanham. Agradeço a intervenção inicial que fez, muito focada nos direitos fundamentais, nos direitos humanos, tema que nos é muito caro, e começo por lhe lançar esta primeira pergunta, que é, no âmbito da investigação que foi feita pelo consórcio de jornalistas, consta que, e diz, e passo a citar, este trabalho de investigação começou precisamente porque a responsabilização dos infratores tarda. Ou seja, alguns agentes revoltados com a impunidade de outros nas redes sociais forneceram os caminhos e os acessos à investigação, dado que a entrada nestes grupos só é permitida a quem demonstrar que pertence à PSP ou à GNR. Mas esta frase tem um peso muito grande, Sr. Comandante-Geral. A responsabilização dos infratores tarda. Isto significa que a instituição, as instituições, designadamente a GNR e a PSP, deveriam ter conhecimento daquilo que se estava a passar, até porque eram práticas públicas e no âmbito destes grupos do WhatsApp havia muitas chefias, portanto, que integravam e que assistiam a estes comportamentos. E quando se fala de um grupo, não obstante ser fechado, é evidente que tudo aquilo que sejam mais do que 2 pessoas é uma multidão. Mas, patentear este tipo de comportamentos, eu acho que mesmo sozinho é absolutamente intolerável. Porquê? Porque quem jura a bandeira, quem jura respeitar o Estado de Direito Democrático, quem veste uma farda, quem usa uma arma, quem tem como missão e como serviço defender a pátria, defender os cidadãos, tem que estar imbuído dos mais nobres princípios e dos mais nobres valores e, portanto, que não se compadecem com frases como, e vou passar a citar algumas que foram ditas, portanto, havia agentes que pediam, agentes e militares, que pediam, e passo a citar, uma limpeza seletiva, dizem que há tanta gente a abater, insultam o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, vários líderes partidários, oferecem tiros, prometem mutilar pessoas, descrevem com detalhes sórdidos a violação sexual de uma jornalista, chamam raça indesejável aos ciganos e assumem-se como racistas. Estes comportamentos são intoleráveis. Posto isto, Sr. Comandante-Geral, que fique bem patente que o PSD tem um profundo respeito e a máxima consideração
pelas forças e serviços de segurança e que sabemos bem que estas pessoas, a ser verdade, porque estamos ainda em sede investigatória, portanto ainda não decorreu a investigação, não sabemos ainda o que é que se passa, portanto a dar como bom, a ter como bondosa estas informações, são absolutamente intoleráveis, mas também temos por líquido que não representam o todo das forças e serviços de segurança, que são forças nobres e honradas, e disso que fica aqui bem claro, não temos dúvidas disso. Onde está um agente e um militar, nós sabemos que estará alguém de bem. É isso que nós queremos, que todos os cidadãos têm que ter essa certeza. E posto isto, pergunto, portanto, como compatibilizar estes comportamentos em grupos que são frequentados por tantas pessoas e não ter havido nenhuma ação, tanto que se tenha conhecimento por parte da instituição GNR e PSP. O Sr. Comandante-Geral falará pela GNR e não pela PSP, mas porque não, e portanto, porque não a tiveram e porque foi necessário o recurso a um veículo que foram este consórcio de jornalistas. Objetivamente, estes militares e estes agentes sentiram-se mais seguros e com mais confiança em entregar estas denúncias a terceiros que não na própria instituição, o que não deixa de ser contraditório e paradoxal, porque são órgãos de polícia criminal e muitas das situações que foram trazidas a público consubstanciam objetivamente a prática de tipos legais de crime previstos e punidos no nosso Código Penal. E, como tal, eles próprios, ao terem a notícia do crime, poderiam ter dado andamento à investigação criminal. Não o fizeram. Pergunto, há um clima de represálias, de intimidação dentro da GNR? Porque é que estas pessoas que objetivamente recorreram aos jornalistas não tiveram por modo próprio, porque não falaram com os seus superiores hierárquicos, porque não fizeram participações diretas, porque não agiram eles próprios enquanto OPCs e tiveram que se socorrer dos jornalistas? Pergunto-lhe também, e tendo conhecimento que a GNR tem um plano interno dirigido às redes sociais, portanto, que está em vigor, salvo erro, desde outubro de 2020, e sabendo nós, portanto, que estes comportamentos já datam anteriormente a 2020 e que só agora, em 2022, tivemos deles conhecimento, eu pergunto que práticas é que foram identificadas e que comportamentos é que foram identificados no âmbito deste plano, porque sentiram a necessidade de estabelecer e de criar este plano. Pergunto-lhe também, Sr. Comandante-Geral, que medidas futuras vão ser adotadas para prevenir e impedir estas práticas que são absolutamente intoleráveis e que não são compagináveis com o prestígio e a responsabilidade que uma instituição como a Guarda Nacional Republicana tem. O exercício do poder tem que ser ensinado e tem que ser bem exercido, sob pena de incorrermos no crime de abuso de poder. Portanto, alguém que exerce o poder tem que o saber exercer e estas práticas não são efetivamente toleráveis num Estado de Direito Democrático e folgo muito em saber que o Sr. Comandante-Geral está fortemente empenhado em que elas sejam erradicadas e pergunto-lhe também que medidas já foram tomadas relativamente a alguns a estes casos, e se é que já houve investigação relativamente a isso, se já ocorreu, se já conseguiram apurar algumas destas práticas, e o que é que está em curso e o que é que prevêem para o futuro, uma vez que este plano que está aqui, este plano interno, não está a surtir o efeito desejado, porque é 2020, estamos em 2022, e não surtiu o efeito. Também sei que reuniu no passado dia 30 com a Sra. Inspetora-Geral da IGAI, a IGAI é uma menina, ainda há bocado ouvimos, portanto, da IGAI, assim como, vou terminar, Sr. Presidente, como o Sr. Diretor Nacional da PSP, eu pergunto que medidas saíram dessa reunião e se nos pode aqui transmitir. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Bom, eu já disse isto aqui várias vezes durante a tarde de hoje, que eu não dou para este peditório do consórcio de jornalistas. Isto é uma coisa que
que não faz muito sentido, ainda por cima, dada a maneira como foi feita a suposta investigação e que foram montadas as supostas reportagens. Dizer que a Guarda Nacional Republicana é uma instituição que desde muito novos fomos habituados a respeitar, particularmente quem vivia ou quem vive no interior do país, porque, dada a proximidade que existe entre a Guarda Nacional Republicana e as pessoas. É uma instituição de grande prestígio, um garante do Estado e dos valores democráticos e que tem uma grande importância, como disse há pouco, no Portugal profundo. Desde o acompanhamento aos idosos, como muito bem referiu há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista, também a importância que tem na proximidade com as populações, e como foi agora no caso da Covid-19, tiveram uma importância fulcral com populações que estavam isoladas e onde por vezes foram até levar comida para que pudessem sobreviver durante essas alturas. E nós sentimos que existe muita impunidade quando ouvimos notícias, e infelizmente são quase diárias, de que existem militares da GNR ofendidos, maltratados, muitas vezes agredidos, particularmente no interior do país, por elementos de comunidades que continuam a ser intocáveis na sociedade, mas criou-se agora aqui este mito de que o grande problema foram as mensagens que foram enviadas em grupos privados. Isto não desculpando, obviamente, o teor das mensagens, que repudiamos, como também já aqui há pouco disse, obviamente, mas às vezes um desabafo tido em privado é uma coisa, não é bem aquilo que as pessoas querem dizer. Todos nós já tivemos desabafos em privado que não temos em público ou que não é bem aquilo que nós pensamos. Esta é que é a grande realidade. E estarem a querer meter, quer a instituição GNR, quer a PSP, como os maus da fita, é uma coisa que a mim faz um pouco de confusão. E volto a dizer, não desculpando o teor das mensagens. Nós analisamos o que é a GNR hoje. A GNR hoje tem dificuldades no interior do país com falta de efetivos, falta de viaturas, falta de meios, uma falta gritante de atratividade na carreira. E nós, o grande problema da GNR foram estas mensagens. Bom, há aqui alguma coisa que não bate certo. E como é que se sente um militar da GNR que tem dado tudo pelo país e agora vê questionado a sua carreira? Porque a reportagem, aquilo que está ali, não é só daqueles elementos que enviaram as mensagens. Isto depois, e nós sabemos como é que as notícias surgem em Portugal, são todos iguais. E não são todos iguais. Poderá haver um ou dois comentários que realmente tenham sido mal metidos, mas não são todos iguais. E é isto que nós aqui temos de cuidar e dizer, e meter-se do lado certo. E o lado certo é o lado das forças de segurança. E creio que nós todos, deputados, temos essa importância fundamental de se fazer. Aliás, a pergunta que eu lhe fazer é muito simples. A que nível é que este caso, um caso forçado, como sentimos, porque aquilo de investigação tem pouco, ao contrário do que aqui já se disse, que diz que as pessoas recorreram aos jornalistas, não é verdade. Foram os jornalistas que se infiltraram nos grupos do WhatsApp e nos grupos privados, onde estavam muitos elementos de forças de segurança e até estavam pessoas que não são elementos das forças de segurança, mas a pergunta que lhe faço é a que nível é que este caso mancha o bom nome da GNR. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e a respectiva delegação. Da mesma forma que o Sr. Deputado do Chega referiu que não dá para o peditório da comunicação social, também a Iniciativa Liberal já referiu aqui bastante hoje que os casos que vieram a público são preocupantes e de extrema gravidade, mas que acreditamos que estes são casos isolados, que as mulheres e os homens das nossas forças de segurança, na GNR e na PSP, são profissionais de extrema qualidade e que pautam a sua conduta pelo respeito pelos princípios constitucionais e pela lei, e que estas audições servirão para apurar os factos que terão vindo a público, perceber o que é que terá acontecido e quais são as medidas que deverão ser adotadas no futuro, e este Parlamento também poderá ter um papel em relação a isso. Por isso mesmo, gostaria de começar por perguntar ao Sr. Comandante, em relação às notícias do passado mês que identificam
295 militares da GNR como responsáveis pela divulgação de mensagens com conteúdo discriminatório, se ao longo dos últimos anos teve algum sinal de alerta de que estes comportamentos estavam a acontecer, se da sua experiência pode confirmar se existe um clima de intolerância crescente na GNR, se existe uma possível intromissão ideológica, ainda que restrita a determinados indivíduos dentro da Guarda Nacional Republicana, e se existe um risco de radicalização. Estas notícias que vieram ao público tratam-se de casos isolados, como eu disse, ou se entende que existe um risco de situação destes casos aumentarem. Também saber que medidas irá a GNR, em concreto, tomar para evitar que situações como estas se voltem a repetir. Se considera que pode haver um risco de passarmos de práticas de incitamento ao ódio e ameaças de violência à ação, se estas práticas de incitamento podem passar a ser práticas físicas, e seriam estas as minhas perguntas. Obrigada, Sra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Alma Rivera, PCP, faz favor. Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Comandante-Geral e a restante delegação e agradecer as contribuições que aqui nos trouxe da instituição que comanda. E, antes de mais, como um ponto prévio, para que não haja dúvidas de dois aspectos essenciais, essas 600, cerca de, que são identificadas na peça jornalística, não são confundíveis com os mais de 40 mil militares e agentes que compõem as nossas forças de segurança, e é precisamente honrando todos aqueles que protegem a população todos os dias, todos aqueles que se pautam pelo cumprimento estrito da legalidade e que honram com a sua conduta a farda, que é importante estarmos a fazer estas audições e estarmos a promover um escrutínio sobre esta situação. E um segundo ponto é que isto de facto não é uma situação desvalorizável, na medida em que tem uma dimensão considerável, e os conteúdos que são veiculados através daquelas mensagens, daqueles comportamentos, são preocupantes do ponto de vista das concessões que revelam e que são contrárias ao Estado de Direito e à legalidade que é suposto defender. E, portanto, queríamos deixar este ponto prévio. Pelo que nos foi aqui descrito, já existiu uma implementação de um conjunto de medidas, inclusivamente do plano de prevenção de manifestações de discriminação. E, portanto, eu gostaria, se fosse possível, de partilharem connosco um balanço, por exemplo, do impacto que isso tem tido, ou se tem sentido impacto, ao nível da formação e dos critérios que foram consubstanciados, tendo em conta estas preocupações ao nível do recrutamento, mas também ao nível daquela que é a intervenção do oficial de direitos humanos, quais são os resultados, quais são as virtualidades, mas também as principais dificuldades com que se confrontam nisto, com este trabalho de promoção dos direitos humanos. Nós sabemos que estarão preocupados, porque esta é uma situação que mancha uma instituição, nós sabemos, não deve manchar, mas é natural que se preocupem muito com esta situação e, portanto, gostaríamos também de ouvir-los sobre essas mesmas preocupações e esta é uma outra questão, se consideram que o mal-estar relativo a situações socioprofissionais, a falta de reconhecimento desse ponto de vista, se contribui também para criar terreno fértil para este tipo de concessões. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Comandante-Geral da GNR, as senhoras, uma delas, oficial dos Direitos Humanos, que também queria saudar, e fazer algumas perguntas muito diretas, até porque o conjunto de perguntas já foram feitas e, por isso, não queria repetir. Indo muito diretamente ao consórcio de jornalistas, perguntar qual é a gravidade da investigação que aconteceu no que toca à parte da GNR e como é que o Sr. Comandante-Geral avalia isso. Porque eu, ouvindo o Chega a falar, quase parece que os jornalistas foram culpados porque obrigaram os agentes da PSP, os guardas da GNR, a escrever aquelas coisas nas redes sociais.
E eu gostava de perceber se leva a sério aquela investigação, se está a ter consequências nas preocupações que tem para com todo o corpo da GNR, se considera que aqueles elementos, a ser verdade aquelas mensagens que deram um mau nome à GNR e que não representam a GNR, e se considera que é preciso dar um salto de qualidade no que toca à imagem que inevitavelmente ficará beliscada por esta realidade. Mas não é só o consórcio que nós vemos como um problema no nosso país. O exemplo mais grave, não só pela gravidade dos atos, porque isso poderia sempre ser discutível se há outros maiores ou menores, mas pela concentração de guardas, é o que aconteceu em Odmira e com o julgamento que está em curso. E mais do que questionar os atos individuais, que estão a ser julgados, serão ou não punidos consoante o que for a consequência desse julgamento, há uma análise estrutural de olharmos para 7 membros da GNR que trabalhavam em conjunto e que sentiram à vontade para, dizem eles, fazer uma brincadeira parva que colocava em causa direitos de migrantes e colocava em causa os direitos humanos de pessoas. E isto, do ponto de vista estrutural, tem que ter algum tipo de análise, porque podemos dizer, não, foi uma maçã podre que apodreceu o cesto das restantes maçãs. Não sei, mas há ali, não 7, na dimensão da representatividade daquele corpo territorial, é uma dimensão relevante, que tiveram práticas que são condenáveis. E eu gostava de perceber, eu tomei nota das diversas iniciativas que aqui veio elencar, todas elas me parecem absolutamente certeiras, deu nota do seu compromisso pessoal, por isso também não duvido dele, mas acho que há aqui um problema que é profundo e que tem que ter aqui alguma resposta. E eu coloco um aspecto que já coloquei também ao Sr. Ministro, já coloquei à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, que tem a ver com a qualidade da formação. Porque parece, e eu não acredito e não duvido das declarações que existiram hoje, que já existiam no passado, que matérias de direitos humanos eram o espaço da formação, quer inicial, quer ao longo da carreira dos diversos guardas. Não duvido disso. Mas qual é a qualidade dessa formação? Qual é a validade depois que ela tem para a atuação concreta? E isso para nós é que nos parece que está aqui a falhar, claramente. Se isso tem uma resposta individual nas fragilidades de cada um dos envolvidos em alguns dos casos que vieram ao público, poderá ter, mas e essas aí serão avaliadas individualmente. Mas aqui a questão estrutural é que era aquilo que eu gostava de ouvir a sua opinião, porque me parece que há aqui um salto de qualidade no que toca à formação que tem que ser dado, e pelo menos da análise dos factos é essa a conclusão que retiro, mas deixava dessa questão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra ao Sr. Diretor, Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Sr. Tenente-Geral, faz favor por responder às perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço as questões que me foram colocadas. Eu começo por me referir às questões do Sr. Deputado do LIVRE. E a questão que me coloca é relativamente a se ficarmos surpreendidos por haverem militares que fizeram ou que terão proferido aquelas ameaças e, portanto, a situação que foi descrita. Eu gostaria de começar por dizer que a Guarda não se revê nestes comportamentos e gostaria de deixar esse aspecto bem salientado. Sempre que temos conhecimento de alguma situação que demonstre um comportamento discriminatório ou desviante, a Guarda atua. Portanto, a resposta é, se surge uma situação destas, obviamente que nos surpreende, mas atuamos. Relativamente a este caso em concreto, a questão da surpresa associada ao acompanhamento eventual desta questão nas redes sociais privadas, nós obviamente que acompanhamos aquilo que são as redes, mas em fontes abertas. Só poderemos fazer o acompanhamento de redes, daquilo que se passa em redes privadas, se tivermos um mandado judicial. Portanto, na perspectiva da questão do Sr. Deputado ser na linha
da surpresa e estar associado ao acompanhamento ou não, de facto, nós não acompanhamos. Fomos surpreendidos com esta situação. Portanto, eu tomei conhecimento desta situação quando houve a reportagem nos meios de comunicação social, neste caso na televisão. A outra questão que coloca é se existe necessidade de haver, e qual é a análise que eu faço relativamente à necessidade de haver um debate público. Estas questões, naturalmente eu não vou pronunciar relativamente à questão política, mas parece-me que serão sempre alvo de trabalho e de desenvolvimento. A Guarda acompanha e tem evoluído e tem se adaptado aos novos fenómenos sociais, sempre. Esta questão relativa aos direitos humanos não é nova. Desde muito cedo e desde há muitos anos que a Guarda, na sua formação inicial, naquilo que é na área respeitante à cidadania, a questão do uso da força, tem colocado desde sempre a questão, por exemplo, dos direitos humanos. Obviamente que à medida que a preocupação é crescente, a Guarda vai adaptando os seus programas, os seus conteúdos programáticos na sua formação e vai adaptando à nova realidade. E, portanto, é isso que temos vindo a fazer. E, portanto, relativamente a esta questão era o que tinha a dizer. Relativamente à questão da responsabilidade, se há um problema sistémico. Eu julgo que é necessário perceber primeiro o fenómeno. Eu, neste momento, julgo que o fenómeno foi denunciado, está a ser investigado. Assim que haja um conhecimento daquilo que o fenómeno realmente representa, iremos atuar em conformidade. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, nós fomos os primeiros interessados em que isso aconteça, é esclarecer a situação. E não pactuaremos, eu não pactuarei com nenhuma situação interna em que haja um desvio relativamente àquilo que são o comportamento que o militar da Guarda deve ter. Portanto, é isso que eu gostaria de deixar aqui como garantia. A senhora deputada do PAN colocou a questão relativamente às medidas preventivas. A Guarda tem mecanismos associados ao quadro normativo, porque se rege desde os seus estatutos, desde o regulamento de disciplina, desde o seu código deontológico. Há uma série de mecanismos que, direto ou indiretamente, funcionam como uma forma preventiva. Mas, para além disso, introduzimos programas e foram aqui anunciados, foi anunciado aquilo que a Guarda tem feito ao longo do tempo. Nós temos vindo a introduzir, enfim, instrumentos que possam, de facto, ajudar-nos a prevenir estes fenómenos. E isso tem resultado, pelo menos aparentemente. Vamos ver o que é que vamos concluir, ou o que é que vai ser concluído desta investigação, mas o número de situações relativas a ofensas aos direitos humanos, julgo que tem sido, basta um caso para ser grave, mas tem sido bastante reduzido, felizmente, e esperemos que, e gostaríamos que fosse zero. Não há estruturas perfeitas, nunca haverá estruturas perfeitas, nós faremos tudo para que elas se tornem o mais perfeitas possível. Mas, relativamente a medidas preventivas, eu tenho uma série de medidas preventivas que temos vindo a trabalhar no nosso plano temos programado o nosso plano de ação, gostaria aqui de adiantar, que para além deste plano de prevenção que foi aqui referido e que foi estabelecido pela Inspeção-Geral da Administração Interna, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, esse plano prevê uma série de medidas. Nós, com base nesse plano e com base naquilo que é o nosso conhecimento nesta área, decidimos estabelecer já para o próximo ano um plano de ação específico, obviamente para onde queremos demonstrar uma preocupação acrescida com estas situações. Portanto, não queremos que elas aconteçam. E estabelecemos uma matriz de um plano que vamos introduzir no ano que vem, a partir do dia 1 de janeiro, na nossa instituição, por forma a ainda reforçar os mecanismos de que já dispomos, por forma a que atuem preventivamente. Essas medidas preventivas são abrangentes e incluem não apenas a parte da área do recrutamento, mas a parte da formação, a parte da interação dos membros da Guarda com os demais cidadãos e outros elementos das forças de segurança, no fundo, no âmbito daquelas 5 áreas do plano de prevenção, e também a promoção da imagem das forças de serviços de segurança, mas também os mecanismos preventivos e de utilização propriamente ditos.
Portanto, são medidas preventivas que já introduzimos este ano. Este plano de ação vai introduzir medidas acrescidas em 2023, a partir de 2023, e depois também medidas de controle e monitorização. Porque não basta introduzir medidas, mas nós temos também que ter capacidade de controlar. No fundo, isto tem a ver um pouco aquilo que é a essência da nossa ação de comando. O comando e as lideranças são determinantes neste aspecto. E aquilo que está muito associado à nossa ação como comandantes é que o comando, associado ao comando, está o controle. E nós, quando temos a autoridade e exercemos o comando, temos por obrigação introduzir mecanismos de controle. E o controle funciona desde a maneira mais simples, que é o contacto próximo com os subordinados, mas existem outras medidas de controle, obviamente, que fazem parte da nossa vida diária. Portanto, relativamente à questão da prevenção, nós estamos a incidir o nosso esforço nessa área. Relativamente, e portanto, no fundo acabei por responder a mais que uma questão das que me colocou, relativamente às medidas que estavam a ser postas em prática. Depois falou na questão do afastamento. Nós temos aplicado, sempre que há uma situação que é identificada ou que é denunciada, seja através do portal da queixa, seja através do livro de reclamações, seja através de uma denúncia ou por outra forma que nos chega a informação, nós imediatamente o que fazemos é investigar portanto, determinamos um processo de averiguações ou imediatamente um processo disciplinar. Mas o que fazemos é, no sentido, a partir do momento em que há matéria disciplinar ou eventualmente criminal, nós atuamos. E, portanto, não hajam dúvidas a esse respeito. Relativamente a esta situação em concreto, vamos ter que aguardar pela conclusão do processo de inquérito ou de investigação que está a decorrer e, obviamente, iremos atuar em conformidade. E gostaríamos que nos ajudassem de facto, a esclarecer os casos que existem, de forma a que eles sejam erradicados internamente. Não toleramos estas práticas na nossa instituição, nunca toleramos e não vamos continuar a tolerar. Relativamente à questão, agora respondi ao Sr. Deputado do Partido Socialista, relativamente à questão à questão da confiança. Que mecanismos temos, peço desculpa, que mecanismos temos relativamente e que forma é que temos de aperfeiçoar a nossa ação, por forma a evitar situações dessas. Portanto, eu voltava à questão aqui inicial, teremos que perceber, de facto, o fenómeno, o que é que está aqui em causa. Existe um indício, vamos investigar, vamos perceber o que é que está, e gostaríamos de saber, tão cedo quanto possível, aquilo que vai ser apurado, de forma a que também, internamente, possamos agir. Relativamente à questão do plano, à questão dos mecanismos e a forma de aperfeiçoar as nossas práticas, nós temos constantemente mecanismos de melhoria contínua. E, portanto, essa melhoria contínua surge a todos os níveis. Surge a nível das nossas práticas diárias, surge a nível, seja até de participação em eventos. Eles são introduzidos tanto quanto possível nos nossos programas de formação. E, portanto, isso é uma prática que temos introduzida e também uma outra que é a formação contínua, porque não basta dar a formação inicial e considerar que está tudo garantido. Obviamente que temos uma preocupação grande com a formação contínua. Essa formação é uma formação dada ao escalão mais baixo, mas também pode ser dada a nível central. Eu gostaria aqui de sublinhar que uma semana depois de ter tomado posse, e para ser consequente com as minhas palavras que referi na minha alocução e naquilo que eu pretendo fazer, uma semana depois estávamos a difundir um boletim informativo que foi direcionado a todo o endereço de cada militar da Guarda, dando a conhecer aquilo que são, e reforçando, recordando aquilo que é o papel do oficial de direitos humanos e daquilo que é a nossa ação no respeitante ao respeito pela dignidade dos cidadãos, pelo respeito que a Constituição nos obriga a ter. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria aqui de sublinhar, mas voltando à questão do plano de ação. Portanto, nós temos essa melhoria contínua introduzida e, obviamente, que o plano de ação é mais um dos elementos que temos em todo um sistema que é complexo e não podemos simplificar aqui a uma pequena ação, a uma simples ação. Eu gostaria, então, de agora me dirigir à Sra. Deputada do PSD. Aqui as questões que colocou
inicialmente foi na questão respeitante ao conhecimento, se tínhamos efetivamente conhecimento desta situação. Não tínhamos. Se tivéssemos tido conhecimento, tínhamos atuado imediatamente. Portanto, essa situação reportada, que foi reportada, portanto, tal como já referi, importa agora ser apurada e, a partir do momento em que é apurada, iremos atuar em conformidade, aplicando aquilo que são os regulamentos e aquilo que está previsto na lei. Depois que te colocou também a questão relativamente ao clima, eventualmente a um clima de repressão. Eu não considero que haja um clima de repressão na nossa instituição. A Guarda tem os seus mecanismos que funcionam nos dois sentidos, em termos disciplinares, mas que funcionam nos dois sentidos. Qualquer militar tem o direito de reclamar de alguma ação, daquilo que pretenda ou que sinta que, no caso de considerar que tenha sido tratado de forma menos justa. Portanto, há mecanismos que são transparentes, que permitem o escrutínio e que funcionam nos dois sentidos. Portanto, não creio que haja um clima de repressão, e eu conheço a Guarda há bastantes anos e não tenho essa percepção e, portanto, não vejo qualquer indício nesse aspecto. Que práticas é que foram identificadas? Teremos que perceber exatamente que práticas é que estamos a falar. Medidas futuras. Eu, no fundo, acabei já por me referir a algumas medidas que iremos aqui implementar e, portanto, iremos, obviamente, à medida que fomos conhecendo cada vez mais o fenómeno, se é que ele existe, iremos introduzir as medidas adequadas. Relativamente à reunião que decorreu na inspeção da administração interna. Portanto, foi elaborado, após essa reunião, um comunicado de imprensa. Foi já anunciado, eu julgo que terá sido já anunciado que irá ser feito um esforço na formação, no contacto com as unidades e, portanto, nós iremos colaborar nesse sentido e entendemos que a parte informativa, a questão informativa, a partir da informação, as boas práticas, são procedimentos que devem ser estimulados. Infelizmente, por exemplo, durante a pandemia, devido ao facto de termos ficado, as instituições ficaram muito limitadas no âmbito da sua ação, houve uma redução muito significativa relativamente à nossa capacidade de exercer alguma ação de formação contínua. No entanto, tentámos ultrapassar isso através das tecnologias que dispomos hoje em dia, mas, obviamente, que agora estamos a retomar essa prática e, à medida que o tempo passar, iremos estimular e fazê-la cada vez mais. Portanto, iremos contribuir para identificar e ajudar e contribuir para que na inspeção e juntamente com a inspeção se possam identificar aqui outras medidas que sejam consideradas pertinentes e apropriadas. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do Chega, colocou a questão a que nível é que este caso mancha o bom nome da instituição. Sr. Deputado, eu considero que a instituição tem uma ação muito relevante em todo o território nacional. É uma instituição muito próxima das pessoas. Em muitos locais de Portugal é a única estrutura do Estado que está representada e tem programas, e tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, programas de policiamento comunitário, programas de proximidade, programas que permitem identificar problemas, de acompanhar as pessoas mais carenciadas, mais necessitadas. Temos programas junto das escolas também, para proporcionar as escolas seguras. Portanto, a nossa ação é conhecida. Julgo que as pessoas sabem, ou os cidadãos percebem que não está aqui em causa a instituição. Estarão, eventualmente, aqui em causa más práticas de algumas pessoas e nós queremos ser os primeiros a identificá-las e a eliminá-las. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar sobre isto, mas julgo que a instituição tem uma imagem muito positiva, embora fale em causa própria, mas permitam-me ter esta expressão e referir-me desta forma, porque conheço bem de perto aquilo que a instituição faz em todo o território nacional. Eliminá-las do quadro pessoal. Desculpe? Eliminá-las do quadro pessoal. Eliminá-las do quadro pessoal. Do pessoal, precisamente. É que dito só eliminá-las pode Não, do quadro pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sublinho precisamente isso. Agradeço o esclarecimento.
Quanto à questão da iniciativa liberal, como foi colocada, que medidas é que vão ser adotadas no futuro? Eu acabei por me referir já a esse ponto também. Portanto, iremos trabalhar no sentido de tentar, de uma forma evolutiva, permanentemente com a preocupação de nos adaptarmos aos novos fenómenos sociais e evitar que situações e comportamentos tenhamos instrumentos cada vez mais eficazes para controlar, precisamente, e eliminar, do ponto de vista pessoal, essas questões. Colocou também a questão do número de militares da Guarda, se tínhamos sinais de alerta, se há um clima de tensão. Eu julgo que já terei respondido essa questão em questões que me foram colocadas previamente e, portanto, não tenho nada a acrescentar, no entanto, sentir que ou se pretender que eu esclareça mais alguma coisa, estou disponível para o efeito. Se há infiltração nas forças, na Guarda Nacional Republicana, não conheço. Se há risco de estes casos aumentarem e se vão passar à ação, não creio, porque não temos indícios nesse sentido e, portanto, pelos factos, e eu acho que é importante nós termos os factos e estamos a falar de factos, não tenho indícios, de facto, de alguma orientação nesse sentido. Portanto, não posso responder a essa questão. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputada do PCP, peço desculpa, o balanço colocou a questão qual o impacto que estas medidas que têm vindo a ser adotadas tiveram ou teve no recrutamento e quais são os resultados e dificuldades. Portanto, o nosso recrutamento é feito de uma forma muito sistemática e tem qualquer elemento que se candidata à Guarda Nacional Republicana tem que ser submetido a uma série de provas. Provas no âmbito psicológico, são provas, neste caso, que se dividem em 3 partes, portanto, são provas que permitem um escrutínio, identificação de comportamentos desviantes ou potencialmente desviantes. E, portanto, isso é um modelo que tem vindo a funcionar. Obviamente que não haverá nenhum modelo que absolutamente consiga filtrar estas questões. Mas o que temos, e a apurar pelo número de casos que temos tido ao longo dos anos, julgo que tem funcionado bastante bem. Mas naturalmente que é uma área que queremos melhorar. E, aliás, nós, na questão do recrutamento, gostaria aqui de acrescentar, que adotámos este ano medidas preventivas e, portanto, desde adequar as avaliações psicológicas aplicadas aos candidatos ao ingresso de cada categoria, não falo apenas de guardas, mas também na categoria de sargentos e de oficiais, e também estabelecemos metas nos avisos de abertura de concurso de admissão, de forma a garantir a representatividade na sociedade, nomeadamente ao nível de género. E também promovemos a publicação periódica de imagens, vídeos, respeitando a perspectiva da igualdade de género na linguagem escrita e visual, nos quais figuram elementos femininos e elementos pertencentes a diversos grupos sociais. E realizamos campanhas dirigidas a questões relativas a questões de género, questões relativas ao recrutamento de minorias raciais e também fizemos ações no âmbito, por exemplo, do Dia Internacional da Mulher, onde tentámos promover e incrementar o número de candidatas do sexo feminino para a Guarda Nacional Republicana. Relativamente à questão se o mal-estar contribui também para, se esta situação contribui para o mal-estar nas forças ou na Guarda Nacional Republicana. Eu julgo que não contribui. Eu julgo que a Guarda Nacional Republicana não se identifica com estas situações e, portanto, não considero que exista uma situação de mal-estar. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, relativamente à gravidade da situação, que avaliação faço? A confirmar-se esta situação, obviamente que é uma situação grave, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que se trata de uma situação grave e terá de ser tratada como isso. Mas, para isso, temos que aguardar, primeiro, que haja o apuramento dos factos que foram identificados e, portanto, nós vamos levar muito a sério aquilo que for
identificado e que for constituir prova ou comprovativo de facto que há comportamentos desviantes no âmbito da Guarda Nacional Republicana. O Sr. Deputado depois referiu também a questão de Odmira. A questão de Odmira é uma questão que já foi... Temos aqui duas situações distintas. Uma situação que já foi alvo de um processo de crime, já decorreu um julgamento e, portanto, existe agora um segundo julgamento que está em curso. Estes elementos, o facto de serem um número elevado, como disse muito bem, 7 elementos, é uma dimensão relevante, não discordo, mas não representa de forma nenhuma aquilo que a Guarda faz no seu dia-a-dia e, portanto, não nos identificamos com aquela situação. É uma situação pontual, consideramos que é uma situação pontual e, obviamente, que acompanhamos sempre de uma forma muito próxima quaisquer situações deste género. É uma situação que, de facto, que está muito associada a fenómenos de tortura e portanto, e não tanto comportamentos xenófobos e discriminatórios. Mas vamos aguardar pela situação do julgamento que agora decorre. Quanto à questão da qualidade da formação, e que foram colocadas dúvidas relativamente à qualidade, porque foi dito que se estamos a introduzir estes elementos e a formação está a permitir que hajam situações destas, é porque a formação não tem qualidade. Eu considero que a formação tem qualidade, Sr. Deputado. Mas nós não conseguimos impedir, num universo de quase 22 mil militares, que não hajam pessoas que, eventualmente, tenham, ao longo da vida, adotado um outro comportamento por questões que nós não conseguimos avaliar. Esse tipo de comportamentos não se podem simplificar, portanto, poderá haver aqui questões que os tenham levado a que tenham tido esta expressão, mas julgo que não será isso que põe em causa a qualidade da nossa formação, porque a qualidade da nossa formação está refletida naquilo que é a nossa prática no dia-a-dia da nossa instituição a servir o cidadão. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer. Relativamente à questão, foi aqui feita uma referência relativamente ao oficial de Direitos Humanos. Eu pergunto se a senhora Major Albuquerque pretende, relativamente à questão do oficial de Direitos Humanos, falar um pouco daquilo que é o seu papel e se quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa àquilo que eu referi. Senhora Major Se me permitir, Sr. Presidente. Faz favor, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu penso que o meu comandante já abordou aquilo que seria pertinente abordar. Gostaria de acrescentar que estas áreas de intervenção que estão previstas no plano de prevenção de manifestações de discriminação das Forças e Serviços de Segurança são áreas cujas medidas acabam por funcionar de forma integrada e que a sua implementação é ainda recente, apesar de ser todo um trabalho que não foi iniciado com a implementação do plano, já decorre desde há vários anos a esta parte, constitui uma preocupação desde há vários anos a esta parte, mas que as medidas que têm vindo a ser implementadas à luz deste plano são avaliadas e acabam por ser medidas que são evolutivas e que também, conforme já foi referido, neste curto período de tempo de implementação do plano é o momento de fazer esta avaliação, equacionar algumas medidas corretivas ou introdução de novas medidas, consolidando toda a prevenção e todo o trabalho de prevenção que se torna necessário desenvolver. Eu penso que, no global, a criação da figura do oficial de direitos humanos é bastante positiva e estamos cá sempre para melhorar. É nessa ótica que este trabalho é desenvolvido e, do ponto de vista interno,
O objetivo também passará por dar a conhecer a todo o efetivo da Guarda o trabalho e os objetivos, este desiderato na salvaguarda dos direitos humanos e também que tenham a noção de que, e também um bocadinho em linha com aquilo que já foi referido hoje, que o canal de comunicação interno está disponível. Nós não conhecemos as motivações, portanto, que terão levado ao envolvimento dos meios de comunicação social na resolução desta situação. É algo que ainda está a ser averiguado e apurado, mas existe um canal interno, existem mecanismos internos e esses mecanismos, naturalmente, que podem ser reforçados e trabalharemos nesse sentido para que não haja dúvidas de que qualquer elemento pode utilizar esse canal, ter acesso à informação e aos esclarecimentos e denunciar qualquer tipo de situação que possa ter conhecimento de forma direta ou indireta. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Major Albuquerque. Sr. Comandante-Geral. Sr. Presidente, eu estou disponível para outras questões. Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral, Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, pela sua exposição inicial, pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas, cuja utilidade será importante para os nossos trabalhos. E dizer-lhe que foi uma audição muito interessante. Muito obrigado pela vossa vinda e às senhoras oficiais também. Muito obrigado. Portanto, passaremos agora à última audição.